arte na USP, que eu terminei agora. Então, eu analisei histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, que são uma das artes populares mais conhecidas no Brasil. Qualquer um aqui no Brasil já deve ter conhecido histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, né? Então, é interessante verificar que esse tipo de pensamento vegano, vegetariano, também, de alguma maneira, já também apareceu nesse contexto. Então, por exemplo, algumas personagens, como a Magali, nessa nova versão em estilo mangá da Turma da Mônica, que começou em 2008 e teve uma venda bastante bem sucedida nesses últimos anos, em que coloca os personagens bem clássicos da Turma da Mônica, que foram lançados há uns 60 anos. Então, aqui aparece, por exemplo, a Magali com a Mônica, e aí, como pode ver, ela já demonstra um interesse muito forte num restaurante vegetariano, uma coisa que era bastante impensável tempos atrás, né? Num quadrinho assim de grande massa, de grande mídia e de circulação, né? Era no contexto em que uma colega perguntava para elas que um programa super interessante poderiam fazer. Então, a Magali, que é uma personagem super assim ligada à alimentação, e sempre foi tida como comilona e tal, aí ela vai lá e coloca essa preferência muito forte para um restaurante vegetariano. E essa outra personagem, a Denise, que sempre foi tida como uma personagem bastante descolada, moderna e assim por diante, aí ela foi colocada como vegetariana, assumida aí, né? Rejeitando a carne de maneira bastante forte. Então isso também foi uma coisa bastante interessante. Não só essa personagem, como outras também foram inseridas como identificadas como vegetarianas. Uma bruxa, ou uma filha de bruxa, e interessante porque ela ficou identificada como uma pessoa de bom caráter, virtuosa, em oposição à mãe dela, que seria uma vilã na história. E aí, em oposição à mãe, que era malvadona, aí a filha boazinha, e entre os traços dela, a mãe colocava que essa filha ela tinha uma mania tola de não comer carne. Então, é interessante que uma revista de grande circulação também identificou o não comer carne como uma personagem que, de várias maneiras, também se demonstrou como boa e assim por diante. Também eu pude identificar no Chico Bento, por exemplo, que é um personagem que frequentemente se identificou como amando os animais e assim por diante. Frequentemente aparecia bastante ele defendendo os animais, a natureza e assim por diante. São algumas virtudes em que colocam o personagem para agregar ao caráter de herói, de virtude dele e também de outros, né? Mas isso é uma coisa superficial para quem não percebe muito bem o veganismo, e é interessante para a gente analisar até eventualmente quem trabalha com às vezes um público jovem e tal, e fazer uma análise um pouco mais crítica disso, né? Então, por exemplo, aqui, como são personagens, como são animais, está se referindo a animais silvestres, da natureza e tal, e aí eles vão lá e identificam, olha só, tem um problema acontecendo, no caso, estava tendo um robô invadindo a região, e aí, aqui fala, né, nenhum passarinho abandonou o ninho desse jeito. Então, alguma coisa espantou o passarinho de lá. Então, estavam super, assim, indignados de que alguma coisa espantou e separou a mãe dos filhos. Mas, em outras situações, aí a gente pode ver que eles também usam a exploração do leite e
e dos ovos de outras maneiras. Então, tem uma separação, né? Quando são animais silvestres, aí eles são heróis. Quando são animais de fazenda, aí a gente, por exemplo, tinha a vaca sempre, a gente nunca via o bezerro junto com a vaca, né? Eu também tinha feito algumas observações na história da arte, além de observar um pouco da história da arte popular, como os quadrinhos aí. E então o Franz Marc é interessante analisar que na história da arte canônica foi um dos, talvez o mais interessante, ainda que eu não saiba se ele foi de alguma maneira vegetariano ou não, provavelmente não, mas em termos de se algum pintor na história da arte que destacou de alguma se aproximar um pouco dos animais, foi esse Franz Marc, que foi um pintor alemão que viveu no começo do século XX. Ele morreu na Primeira Guerra Mundial. E aí foi legal que nunca a gente vê na arte, nas pinturas, uma representação dos animais, né? E esse foi o único que ele se debruçou totalmente sobre os animais, inclusive pintando porcos e vacas. Tinha até aqui uma pintura de um veado morto e tal, né? E ele, inclusive, também encontrei textos dele falando sobre a importância da gente também tentar representar o animal ou as paisagens conforme o animal as vê e não como o humano as vê. Então, a estética dele tentava trabalhar isso. Ele trabalhava bastante com questão da empatia, alguns conceitos que são importantes aí também para o veganismo. Aqui outros exemplos de pinturas dele, né? Então, acredito que essa simplificação formal e esse colorido todo representava um pouco do que ele entendia como enxergar a natureza como o animal às vezes, seria uma representação disso. Então, aqui várias pinturas de vacas, por exemplo, é uma coisa muito única na arte canônica, assim, né? Sempre os animais eram bastante excluídos, né? Da pintura e assim por diante. Então foi interessante encontrar, pelo menos, essa representação. Ele é um dos